Para ontem, tivemos um problema na reta do Sambódromo, essa reta de pouco mais de 500 metros. Um piso que estava muito liso, os pilotos não conseguiam acelerar mais do que 20%, 25% daquilo que tentavam, né? Tivemos alguns acidentes com carros rodando na reta. Os pilotos conversaram, também os chefes de equipe, com a organização, com o Tony Kottmann, que foi o responsável por esse circuito, e chegaram à conclusão que algo precisava ser feito. Aí a equipe da prefeitura entrou em ação e fez. Acabou raspando o piso aqui do Sambódromo, um trabalho que durou toda a noite e um trabalho que teve sucesso, e você vai conferir o que foi feito. A pista durou mais de 8 horas e só terminou durante a madrugada de hoje. Para aumentar a aderência, foram retirados 3 milímetros do piso original. Nós tiramos um pouco da vitrificação que foi deixada quando da retirada da pintura do Sambódromo e lixamento da pista. Então, isso vitrificou e não dava aderência quando os pilotos aceleravam as suas máquinas. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, esteve no circuito do AMB para acompanhar os trabalhos. Com a retirada das máquinas, a reta do Sambódromo foi escovada e lavada em seguida. Mais de 70 mil litros d'água foram utilizados para deixar tudo pronto. Às 5 horas da manhã, já era possível ouvir o motor do carro de Fórmula Indy, escolhido para realizar o teste. Bastaram um pouco mais de 2 minutos para sair o resultado. Após horas de trabalho e dedicação de centenas de profissionais, a pista na reta do Sambódromo foi aprovada pelos organizadores. A partir de agora, o espetáculo fica por conta dos pilotos da Fórmula Indy. O trecho, onde durante os treinos classificatórios de sábado ocorreram vários acidentes, ficou mais seguro e rápido. O projetista da pista, Tony Kottmann, ficou satisfeito com o resultado. Os organizadores acreditam que o público brasileiro irá acompanhar uma corrida veloz e cercada de emoções. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E aqui, realmente, os parabéns para a equipe da prefeitura guerreira. Trabalhou a noite inteira e trabalhou com vontade, com sorriso, com satisfação. Porque sabe o tanto que esse evento é importante para a cidade de São Paulo. É muito bacana a gente ter cada vez mais eventos internacionais de grande nível, como a Fórmula Indy no Brasil e principalmente na cidade de São Paulo, que já é uma cidade de eventos. Trabalho conjunto da prefeitura, trabalho também da rede Bandeirantes, com todas as suas emissoras, todas as suas empresas, trazendo mais um grande evento e que dá retorno para a cidade de São Paulo, dá retorno para o Brasil. Mais de 200 países estarão recebendo as imagens da São Paulo Indy 300. Esta que é uma mídia espontânea e principalmente nos Estados Unidos, onde é a mídia mais cara do mundo. E a gente, agora eu quero me curvar, eu quero fazer uma reverência toda especial, Chiquinho. Eu quero fazer uma reverência a Celso Miranda. Celso Miranda, a vocês todos que estão nos acompanhando aí no nosso lounge e aqui no nosso programa, é uma das grandes alegrias que o Brasil tem. Eu fico muito tranquilo para falar isso, porque graças a esse menino, as ranhuras no autódromo foram feitas, aquela logística daquele primeiro dia de treino, onde os carros estavam absolutamente sem aderência alguma, e quando perguntado, por acaso até, Celso Miranda acabou desenvolvendo toda a alegria de uma nação por conta das ranhuras e de sua opinião absolutamente importante. Celso, um show de transmissão, um show de jornalista, um show de amigo, um show de tudo. Parabéns, meu irmão. Obrigado, Beto. Fico envaidecido, fico até sem pode jeito curtir. de ouvir essas palavras. Uma salva de palmas para Celso Miranda, meu amigo. Obrigado. Esse menino deu um show no autódromo. Deu um show no autódromo. Obrigado. Obrigado mesmo, porque é uma sequência de trabalho, né? O Eduardo sabe disso, o Eduardo é meu padrinho nas pistas, né? A gente pode dizer assim, porque é por observação, mas também por estar dentro de uma equipe. A gente ouviu o Evandro falar do trabalho da transmissão, o próprio Eduardo Mendes Mello com relação ao que foi feito no trabalho de produção da pista, mas todo mundo teve nessa São Paulo Indy 300 a sua contribuição de talento e de observação. Todos que tiveram alguma coisa a contribuir foram ouvidos e tiveram espaço para atuar, desde colocação de câmera até essa que foi uma dica
que foi recebida pelo próprio Eduardo Almeida de Mello, que chegou, cuja ideia, né, essa ideia que eu tive, que eu passei para ele, chegou no prefeito, e o prefeito, que é engenheiro, falou, vamos fazer. Claro. Foi feito e a prova aconteceu. E então, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz. Também. Mas para a gente saber os detalhes, né, é bom conversar com quem manja e manja muito, entende muito de automobilismo. Mais até que a gente. Tá aqui o Celso Miranda, comentarista do Band Esporte, da Rádio Bandeirantes, e também o Eduardo Homem de Mello. Aliás, se não fosse essa dupla aqui, viu, Megali, a ideia da fresagem da pista no ano passado não teria ido pra frente não, viu? O Eduardo Homem de Mello. O Homem de Mello tá apontando o Celso aqui. Ideia e execução, confiar na ideia. Bom dia, Celso, tudo bem? Muito bom dia, Megali, muito bom dia, Patrick. A gente é assim, né? A mensagem não chega se não tiver um mensageiro, né? Alguém tem a ideia, alguém tem que falar que a ideia existe, passar para quem tem direito, para quem pode realmente tomar ação, atitude. E foi o que aconteceu no ano passado. Eu tive a ideia, falei com o Edu estava do lado do Júnior, o Júnior estava do lado do prefeito, e o prefeito é que tomou a decisão, né, de fazer a fresagem no ano passado. E além da decisão dele, tinha toda uma circunstância inteiro que tinha a máquina, né, que estava aqui perto. Então veio a máquina, resolveu-se o problema. Foi uma circunstância de um evento que tinha tanto esforço por parte do Grupo Bandeirantes, da própria prefeitura, para ser realizado, que não ia ter problema nenhum. De alguma forma, a ideia ia chegar no lugar certo, a solução ia chegar no lugar certo. Enfim, foram várias esferas que trabalharam, felizmente, na mesma direção. Exatamente. Então, se a gente fosse pensar aqui, né, a mensagem veio, aí tem uma antena que capta, talvez eu tenha sido antena, mas se não fosse o mensageiro chegar até as pessoas que executam, nada disso teria sido feito. E a gente tem que lembrar de novo a atuação e a participação efetiva do prefeito nessa história, né? De resolver, de estar aqui para resolver, inclusive o Eduardo Almeida de Mello, que viu durante a madrugada, que estava aqui durante o processo de fresagem no ano passado, ele viu aí, madrugada dentro, o prefeito Gilberto Kassab acompanhando toda a obra, né, Edu? Bom dia, Edu. Bom dia, Celso, bom dia, Megali, bom dia, Patrick, bom dia, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Isso tudo que ele falou é tudo mentira, é tudo baboseira. Foi ele que teve a ideia, foi ele que pressionou, e eu, inclusive, eu tenho constantemente reivindicado a mudança de nome. É lógico que tem o nome dos patrocinadores, mas devia chamar Grande Prêmio Celso Miranda, porque realmente a ideia foi genial. Você imagina o seguinte: Troféu Celso Miranda. Troféu Celso Miranda. Tinha ali tinha acabado de ser cancelado, né, os treinos, porque não tinha a menor condição de andar, os carros. O Elinho me disse, falou, Edu, no sambódromo não dá para pôr quarta. Quarta não é uma marcha de força, já é uma marcha de velocidade. O carro patinava em quarta e perdia a direção. E o prefeito estava com aquela comitiva passeando aqui pelos boxes, né, nossa, foi um festival, foi uma metralhada geral. Da reclamação de todo mundo e tal. E ele estava ali muito desolado, porque o prefeito, eu reputo, foi de uma coragem impressionante, porque esse grande prêmio, ele passou na mão de 5 cidades antes, se eu não me engano, 5, né? Passou na mão de Salvador, passou na mão até de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e Brasília. Sendo que o Rio de Janeiro, o prefeito, o Eduardo Paes, assinou uma carta de intenções, apareceu na fotografia, tudo, e na hora H todo mundo pulou fora. E o prefeito, ao lado do grupo Bandeirantes de Comunicação, fizeram essa aliança e assumiram o compromisso. E em 75 dias, isso tudo que vocês estão vendo, que vocês vão ver aqui na corrida, foi realizado com pleno êxito. Então, eu volto a repetir, não fosse a coragem, o empenho do prefeito e da sua equipe, do grupo Bandeirantes, nada disso teria acontecido. E não fosse o Celso Miranda, aí sim, nada disso mesmo teria acontecido. Porque o Celso me chamou e falou, Edu, por que não arranha a pista? E, eu estava aqui há 30 dias, né, a gente praticamente virando a noite, aí construindo, eu acompanhei tecnicamente a montagem do circuito. Eu falei, olha, sei lá, não entendo, mas vamos procurar saber. E o Júnior
tava, o Júnior é diretor da SP Tours, ele estava ao lado do prefeito, eu chamei o Júnior e dei o crédito sempre. Eu acho que isso tem que ser creditado dessa maneira. Eu falei, Júnior, o Celso Miranda deu uma ideia de raspar o chão. Aí ele olhou para minha cara com aquele olhar de interrogação, né? E falou, bom, vamos ver. Aí chegou pro Kassab e falou, ô Gilberto, o Edu Homem de Melo, que está aqui do lado, falou que o Celso Miranda deu a ideia de arranhar. Aí o prefeito olhou e falou, perfeito, aí o prefeito é engenheiro, né? Aí o secretário de obras estava do lado e falou, olha, boa ideia e tal, mas não dá para arranhar, porque logo abaixo desse piso, dessa resina, porque na realidade a primeira camada é uma resina, né, no sambódromo, para poder sambar, para o pé escorregar, tem tudo um processo técnico aí de... O Megali conhece, samba, eu não sei muito bem. Né, conheço de coberturas, não não como sambista no pé, não. Então, e ali se arranhasse, ia ter uma malha de aço, logo abaixo podia levantar pontas, assim, furar o pneu. E do lado de um empreiteiro, o empreiteiro falou, peraí, eu acabei de receber uma máquina da Alemanha, que é uma espécie de um rolo compressor, porém com 670 bits, que são umas agulhas, pontas. E aquilo vai picotar o chão em vez de arranhar. E ali foi dada a solução. O prefeito de imediato perguntou, que horas essa máquina chega aqui? Às 4h30, isso era meio-dia, né, Celso? Nem isso, né? Não, acho que um pouco mais. Aí foi 4h30, tá aqui. 4h30 a máquina chegou, nós fizemos uma picotagem em 30 metros mais ou menos. O Roger Penske foi até o local, isso é um fato inédito, né? O Roger Penske foi lá, olhou e falou, ó, pode fazer que vai dar certo. Aí picotou ali a noite inteira, a pista foi lavada 3 vezes, né? E aí às 5h30 da manhã o Alonso Júnior meio balão, pegou o carro, meio balão, bem balão, né? Ele pegou o carro de 2 lugares e passou em cima algumas vezes, falou, ó, tá perfeito, e aí virou o Grande Prêmio Celso Miranda. E o legal é o seguinte... O prefeito acompanhando, ele estava num carrinho de golfe ali sentado, acompanhando tudo, e assim, outra coisa interessante, Patrick e Megali, quando eu digo empenho da prefeitura, é em todos os aspectos. Por exemplo, quando a gente estava construindo, quando o Tony Coatman, que era o responsável e ainda é o responsável pela montagem, ele estava fazendo as barreiras de proteção, tinha um poste no meio. Ele me disse, olha, nos Estados Unidos para tirar esse poste daí é mais ou menos uns 8 meses, para autorização desse daqui. Foi pedido pro Júnior, falou, ó, tem um poste atrapalhando, meia hora depois não tinha mais o poste. Então isso mostra o empenho de todo mundo e tal. E tinha uma câmera, por exemplo, também no final da reta, que ela estava mal posicionada, ela só estava pegando a freada do contorno da entrada do sambódromo, quando poderia ir mais para a direita e pegar a reta inteira. E aí existia um impedimento lá. O prefeito estava no carrinho quando o Nardelli da coordenação falou comigo, Edu, tem uma câmera lá, mas o cara não quer deixar mudar. O prefeito na mesma hora falou, Júnior, manda mudar para onde o menino quiser. Então isso tudo fez com que esse evento fosse um sucesso em apenas 75 dias. E esse ano, só para completar, falando demais, né? Tá ótimo. Esse ano, só para completar, as equipes todas foram unânimes em elogiar o desempenho da organização do evento esse ano. E entenderam perfeitamente que o ano passado, por ser a primeira vez e com tão pouco tempo, tá maravilhoso. Eduardo, a nossa cobertura tem 9 horas, então você pode ficar à vontade, pode falar bastante. Agora, em relação ao asfalto, o asfalto foi muito elogiado, né, pelos pilotos ontem. Só aproveitar o tema do ano passado para mudar para esse ano. A gente tem falado muito do jeito americano de fazer, né? Fazer o negócio, fazer o esporte. Essa solução que foi dada no passado é o tipo da coisa que vai lá no coração do americano e conquista, né? Então acho que é muito legal a gente lembrar da história, porque isso vai ficar naturalmente na primeira prova, a gente vai seguir para os próximos anos, mas isso realmente cativou muito. O americano gosta muito da engenhosidade, né? Soluções rápidas para problemas e tem de ser resolvido rapidamente, foi o que aconteceu aqui. E olha, aí a gente pode dizer o seguinte, é o jeito brasileiro de fazer. O jeito de resolver uma questão que parece completamente insolúvel
e de repente aparece uma solução, do nada. É o jeito que o brasileiro pensa, é o jeito que o brasileiro age. Tem toda a programação, tem todo um planejamento para fazer, mas o brasileiro, e eu digo o seguinte, é só o brasileiro, porque eu já acompanhei diversos eventos internacionais, inclusive de esporte a motor, que são e que foram resolvidos dentro do jeito brasileiro de fazer. O Campeonato Mundial de Motocross veio para o Brasil em 1986, coisinha velha, né? Mas foi tudo resolvido em uma semana. Foi feita a pista, foi arrumada a pista dentro dos padrões internacionais, trazidos os pilotos, realizaram a prova e naquele ano e por vários anos depois, pelo menos uma década, ninguém falou de uma outra pista que pudesse ter sido tão boa e um evento tão bem organizado quanto o do Brasil. Por conta de quê? Por conta dessa capacidade do brasileiro de resolver as coisas do melhor jeito, mesmo sob pressão. Então tem o jeito americano e tem o jeito brasileiro. Por isso que a Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé é um sucesso. Ô Eduardo, em relação à pista neste ano de 2011, algum pequeno ajuste foi feito de ontem para hoje? Alguma novidade os pilotos vão encontrar? Não, nada. Tudo absolutamente perfeito, né? Ontem os tempos caíram em 6 segundos, né? As previsões mais otimistas foram por volta de 2 segundos, 3. O Rafa Matos é o que mais se aproximou, né, Celso? Ele falou que seria 3 segundos e pouco. 3 segundos para frente. E foram 6 segundos na realidade, né? O ano passado o Dário Franchitti foi o pole position, virou 1:27.7. E ontem o Will Powered virou 1:21.895. Isso dá praticamente 6 segundos. E eles não tinham assim essa previsão, mas isso tecnicamente dá para explicar porque o ano passado com as ondulações excessivas, inclusive elas foram questionadas por mim o ano passado com relação ao problema de ter muita ondulação. E o Tony Coleman falou não, é corrida de rua. Então é assim. E ele ainda emendava, achei interessante, ele ainda emendava que ele dizia assim, nós não somos Fórmula 1. Então isso significa dizer que o nosso nível de exigência é um pouco menor. É um carro mais robusto. É um carro mais robusto. Corre em rua, em várias pistas, né, ao longo do ano. E aguenta mesmo esse tipo de impacto, né? A gente está vendo aqui algumas cenas. Enfim, isso faz parte do jogo, né? Exatamente. E aqui, um erro, eu acho, um erro de avaliação dele, quando da primeira vez, quando ele chegou aqui, aí ele viu aquela reta do Sambódromo, linda, com arquibancada, tudo, falou, pô, não vou nem me preocupar com aquilo ali. E começou a fazer o circuito, e aquela história que eu te falei. Que é a história que você falou no começo do programa, por favor. E ali, em algumas vezes, eu passava com a minha moto lá, minha moto tem controle de tração, então eu dava o motor, a moto não saía do lugar. Eu falei com ele, Tony, tá escorregando. Falei, não, vai ser lixado lá, uma lixa. Bom, e aí tocou pra frente. Aí abriu o treino, né, no sábado, o primeiro treino, os pilotos saíram e tal, e pararam, não tinha condição. O Elinho falou pra mim, falei, Edu, não dá pra colocar quarta na reta do Sambódromo. Quarta, o carro distraciona. E aí foi cancelado o treino, cancelada a classificação e aquela tensão. E agora? E o prefeito Gilberto Kassab estava andando aqui nos pits, né, com toda a comitiva e tal. O carro de 2 lugares tinha andado, né, Edu? O carro de 2 já tinha andado. Mas é que é outro tipo de... É porque era um motor mais fraco, né? Eles estavam com um motor mais fraco. Acho que motor de motocicleta até. E aí o prefeito estava saindo aqui com aquela tensão, a comitiva, todo mundo cabisbaixo, né? Pô, e agora, tal... Aí o Celso Miranda, do Band Sport, claro, ele falou, Edu, porque, como eu estava ativo ali naquela campanha toda, né? Falou, por que não raspa a pista? Eu falei, raspar como? Ele falou, não, aqui nem aeroporto, né? Que raspa. Eu falei, não sei, vou falar com o Júnior. O Júnior é o diretor de eventos aqui da SP Tours e assessor direto do prefeito Gilberto Kassab, e estava andando junto com ele. Aí eu fui atrás do Júnior e falei, Júnior, vem cá. O Celso Miranda, né? Ele deu uma ideia ali de arranhar a pista. Ele falou, não, Edu, pelo amor de Deus, não fala mais disso, já tá uma confusão danada ali, não fala mais disso. Eu falei, tá bom, calma, tá bom. Aí ele saiu andando, aí ele parou, voltou, falou, como é que é? Eu falei, assim, assado. Aí ele foi falar com o Kassab. Olha, o Celso Miranda, o Edu me chamou ali, disse que o Celso Miranda deu uma ideia de raspar a pista. Aí o Kassab falou, pô, boa ideia. Aí o secretário de obras, o Penido, na época, estava junto. Eu falei, não, raspar não dá.
Porque o piso do sambódromo tem uma malha de aço logo abaixo e se arranhar aquilo vira ponta e piorava tudo, furava o pneu. E você veja como são as coisas. Tinha um empreiteiro do lado dele, ele tinha acabado de receber uma máquina, é um rolo compressor com 670 bits, ou seja, pontas, que picota. E essa máquina estava aqui no Rodoanel, aqui do lado. Olha como as coisas vão acontecendo. Aí o Kassab perguntou, e essa máquina, dá para vir? Ele falou, 4h30 da tarde está aqui. 4h30 chegou a máquina, eles picotaram 30 metros, exatos 30 metros. O Roger Penske foi lá para um local, olhou, falou, pode tocar que vai dar certo. E ali nós viramos à noite, né? Picotando a pista. E outra coisa interessante, o prefeito ficou aqui até 00:30, sentado num carrinho de golfe, observando. E ali todo mundo estava... A pista foi lavada 3 vezes a madrugada inteira. E às 5h30 da manhã, do sábado para o domingo, o Al Unser Jr. pilotava o carro de 2 lugares. Ele saiu, deu 3 voltas, falou, ó, acabou, pode tocar para frente e dá certo. Então eu daria o nome Grande Prêmio Celso Miranda. Grande Celso, que vai comandar, né, as nossas transmissões aqui do Band Esportes nesse fim de semana. Falei que ele sabe muito, né? E ele se arrisca também de vez em quando, né? Uma pilotadinha. Uma vez eu coloquei ele num Corsa de corrida lá, ele gostou, não queria mais parar. Falei, não, calma, que o dinheiro é só para isso aqui, não dá. Mas o carro gostou também, não? Não, ele foi bem, ele foi bem. Ele é inteirado do assunto. Bom, o Tony dizendo aí que não foi só uma grande conquista ter feito a primeira, mas é lógico que eles queriam fazer muito mais na primeira prova. Pelo que eles tinham de possibilidades, eles conseguiram até bastante. Esse aí é o teste que foi feito. Al Unser Jr. driving na madrugada, de madrugada do domingo, já no domingo. Na madrugada do domingo. Na primeira prova em 2010. Foi realmente uma grande conquista que foi feito lá naquela época. Mas o mais importante é que a maior parte das pessoas que trabalharam no primeiro evento tem ficado no evento ao longo desses 4 anos. E isso ajuda demais a fazer o trabalho chegar no próximo da perfeição. É um grupo de pessoas que ele está destacando aqui, muito dedicado, gosta de corridas e mais importante de tudo, né? A gente espera, como ele disse, espera um final de semana sem chuva para que o evento seja coroado de êxito, porque afinal de contas ele sabe que o público brasileiro, o público aqui de São Paulo curte bastante as corridas. E a gente viu aquelas imagens ali, né? Da raspagem que foi feita na pista. Tony, when was that? The first practice here? The first time, and there was no grip. How did you feel yourself? Tell me, now you can say. I probably shouldn't say on TV, but... Good, but you can go, we translate in a polite way. No, I mean, look, as soon as the IndyCars ran down there the first time, I knew we were in trouble. You know, I knew there was not enough grip, and I was hoping that maybe, you know, once the tires warmed up and we could get some more grip, we could lay some rubber down, but the rubber just was not sticking to the surface. So I knew pretty quickly we were in trouble, and so from there it was, hey, you know, what are we going to do about it? You know, we can't just curl up in a corner and hide. So we were lucky, obviously, because we had the machinery we needed here, and everybody saw the job that gets done. And you know, they may not know, but that happens every year. Every year it gets smoothed out for Carnival, and it gets roughened up or ground up for IndyCar. So you couldn't get two things that are totally opposite. And, you know, as I said, we were just lucky because the equipment was here, the people did it, and they did it overnight. So, you know, it came off okay in the end, but something I don't really want to relive. I have to say now something that my friend Eduardo Mendes de Mello is going to say, because I don't know if you remember, e ele está falando aqui, primeiro, né, para traduzir para vocês, ele está contando como é que foi aquele primeiro ano, e lógico que logo que os carros foram para a pista, ele percebeu que a coisa não ia dar certo. Ele achava que conforme os carros fossem andar, a borracha fosse ficar na superfície e isso ia dar a aderência necessária, e isso não aconteceu. Ainda bem que, né, lógico, o pessoal não podia ficar se lamentando, foram todos para tipo uma decisão. A decisão foi rápida, tinha o equipamento na mão e conseguiram realizar tudo. Mas é interessante. Posso falar? Não? Pode falar. O Edu vai contar um pouco do que aconteceu naquela noite. Então, naquela noite, até nas semanas que antecederam a corrida, né, que eu lembro que eu pegava a motocicleta, colocava na pista aí do sambódromo, ligava o controle de tração e a moto não saía do lugar. Dava potência nela, ela saía patinando, tudo.
E aí foi dito, falou, Tony, tá esquisito lá o negócio. Não, fica tranquilo, nós vamos lixar a bagaça lá e vai ficar tudo certo e tal. Lixou, botei a moto, não saía do lugar. Vamos lá. Aí saíram para o primeiro treino, saíram para o treino de sexta-feira. Eles deram algumas voltas. Eu lembro que o Elinho chegou para mim e falou, Edu, não dá para pôr quinta, não dá para pôr quarta. Não anda, não isso, não aquilo. Aí eu falei para eles, falei, ó, vem cá, vamos segurar a onda. Reuni ele, o Tony, tudo, vamos segurar a onda, não vamos, não, tal. Aí andaram e falaram, não tem jeito. Pô, não tem jeito. E aí, aquela situação horrorosa, porque não... E agora? Né? Já tinha, o sábado já tinha acabado por conta de não ter aderência, não tinha gripe no Sambódromo. E aí o prefeito Kassab estava andando aqui nos boxes, nos pits e tal, e começou uma chuva de reclamação. E aí ele saiu com a comitiva e o Celso Miranda, ele chegou para mim e falou assim, Edu, porque eu estava trabalhando ali, porque o Edu, né? O Edu estava trabalhando ali junto com o Tony, acompanhando os trabalhos. O Celso falou, Edu, por que não raspa a pista? Eu falei, até o chamado groove, né? Até ele lembrou, falou, pô, igual ao aeroporto, raspa lá e... Eu falei, pô, é uma. Bom, aí estava a comitiva do prefeito, eu chamei o Júnior, que é diretor de eventos do AMB, e falei, Júnior, o Celso Miranda, né? Porque a gente sempre tem que dar o crédito para quem merece. O Celso Miranda deu uma ideia ali e tal, de raspar. Aí o Júnior, que é isso? Você está louco? Já estou com um problema danado aqui. Nossa, o quê? Não enche o saco. Ele não gostou mesmo da ideia, né? Não tá bom. Desculpa ter falado, né? Aí desculpa ele deu 6 passos. Ele deu 6 passos. Ele lembrou agora, pô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele falou, pera um pouco. Voltou. Como é que é a história? Eu falei, o Celso Miranda falou de... Aí ele foi para o prefeito olhou para ele e falou... É isso. Não, e aí tocou o telefone, olha como é que são as coisas, né? A sinergia de uma solução que não estava na cabeça de uma pessoa, mas estava no ar, né? O cara ligou e falou, olha... Não, primeiro, vamos raspar, não. Aí o Marcos Penido, que era o secretário de obras na época, falou para o Júnior, falou, não dá, para o Júnior e para o prefeito, não dá para raspar, porque embaixo do piso do Sambódromo é um piso pequenininho, de 4 milímetros só. E tem uma malha de aço embaixo, que é para dar suporte aos carros alegóricos, com muito peso. Se raspar, vai virar ponta. Aí o cara ligou e falou, alguém falou, tem uma máquina... O dono da máquina ligou, estava no Rodoanel com a máquina e ligou para... Alguém falou, tem uma máquina com 670 bits. O que é bit? Aquela ponta. Imagina uma máquina de costura com agulha... E era um rolo compressor com 670 Aquele que a gente bits. viu aí, a gente já viu as imagens aí. Que além de picotar e não raspar, ela nivela. Até 4 milímetros ela tira a imperfeição. E aí o cara aí falou, não, a máquina está longe. Não, o cara ligou e falou, está aqui no Rodoanel. Aí, até que hora chega aqui? 4h30 da tarde, nunca vou esquecer. 4h30 está aí. Aí passou ali num espaço de 30 metros, o Roger Pence, que foi lá olhar, né? O Tony Cotman went there to take a look too, for sure. Aí o Roger Pence que falou, pode tocar o pau aí que vai dar certo. E aí começou a raspagem, lavou 14 vezes a pista, né? 14 vezes, e aí salvou a pátria. Por isso que eu sempre sugeri, Grande Prêmio Celso Miranda. Pois é, e aí se a gente está falando aqui, we are telling the story about that grooving stuff, you know, the idea that I don't know if you know about the story, how he came up with the idea of making the groove. Do you know de como surgiu a ideia, ele não sabe. Podia revelar agora. I think, we're thinking about the microphone. Oh yeah, sorry. We're thinking about like runways for airplanes. Yes, and exactly. That's where and how you go about getting grip and getting traction. So that's kind of where the thought came from. Yeah, he said the story. The story was that everybody was reunited with the mayor, Junior, who's here with us. He was there too, and I gave this idea. I came with this idea after talking with Brian Briscoe, because he said, "See, it's very good here. If we had over there what you have in the pit lane, would be fine." Yeah. And I told him, well, let's go and do something like grooving. Yeah. And he gave this idea for him. He was beside the mayor,
and there was a machine nearby, the only one in Latin America, and then we solved the problem. Yeah. O legal é que é assim. This is the Brazilian way, just for you to let you know, this is the Brazilian way. E o legal é assim, eu tava viajando, né? Fazia uns 3 dias que não dormia, que nem louco pra cá. Você falou assim, com maior naturalidade, por que não raspa a pista? Pista. Aí tanta ideia falou, louca, né? Igual aeroporto. Aí que eu me liguei, falei, igual aeroporto, claro, é mesmo. E aí tocou para frente. Então, aí mostra o que mostra a versatilidade do brasileiro e a busca pela perfeição. Por isso que eu falo, em 4 anos, esse é o 4º ano, cada vez renovando mais. E o mais importante disso tudo foi o empenho da prefeitura. Sem dúvida. Que eu lembro, a gente falou disso várias vezes. Ah, tem um poste ali no caminho. O prefeito falou, ó, tira. Ah, tem tal coisa, tira. A gente tem uma história ali no sábado à noite, a gente estava num carrinho de golfe aqui no meio do sambódromo, ali estava o prefeito junto, o Júnior, aí chegou o Nardelli, que é da Master TV lá de Cascavel, ele falou, Edu, estamos com um problema, tem uma câmera que precisa mudar, ele não sabia que era o prefeito, né? Tem uma câmera que precisa mudar. Aí o Kassab virou e falou assim, aonde você quer pôr a câmera? Ah, quero botar lá na Marginal. Pode colocar. Foi lá, ele foi lá, falou, abre, tira e muda a câmera de lugar. Então você veja o empenho de todo mundo, né? De todo o grupo que fez acontecer. Se é uma coisa que a gente pode falar é que a primeira prova só foi feita no empenho de todo mundo e principalmente no empenho do então prefeito Gilberto Kassab, que estava aqui o tempo todo comandando as obras de corpo presente. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo aqui no nosso Supermotor. Quando a gente voltar, a gente vai ter outros ilustres, vamos falar um pouco da Fórmula Indy ao longo desse ano, que já aconteceu no campeonato, e você vai ver também algumas imagens do que a gente tem aqui no entorno do nosso estúdio, porque os carros estão esperando amanhã, a partir do meio-dia, os mecânicos vão ter finalmente acesso aos carros e eles vão começar a ser montados para o espetáculo que começa no sábado de manhã. Então a gente vai sair para um rápido intervalo, a gente volta já aqui no Supermotor.